Muito bem, então nesse vídeo a gente vai falar sobre as armaduras dos blocos, ok? Bom, a primeira coisa que vocês precisam ter na mente a respeito da armadura de um bloco é o seguinte: a armadura de um bloco é uma gaiola. Repetindo, a armadura de um bloco é uma gaiola. O que eu quero dizer com gaiola? A gaiola, né, aquela que a gente coloca pássaro, que não é para colocar, né? Então, assim, as pessoas colocam pássaros. Então a gaiola é o seguinte, ela tem uma armadura embaixo, né, uma telazinha embaixo, ela tem uma telazinha em cima e ela tem uma tela nos quatro lados dela própria, da própria gaiola. Então, da mesma maneira, a gente tem que imaginar que o bloco, geralmente ele vai ter uma superfície superior, uma inferior e quatro laterais. Geralmente é assim. Pode ter casos especiais, obviamente. Mas pensando dessa maneira, eu preciso ter uma armadura embaixo. E essa armadura que fica embaixo, eu vou chamar de positiva. Ok? Então, a armadura que fica embaixo, eu vou chamar de positiva. Essa armadura, olha só, vai ser desenhada. Então, tá aqui ela, aqui no meu desenho, olha só. Tá aqui ela, aqui. Ela vai ser desenhada com linhas grossas contínuas. É importante isso aí. Geralmente a armadura positiva ela vem em linhas grossas contínuas. Não apenas aqui nos blocos, mas também nas lajes. Vamos ver mais para frente, tá bom? Linhas grossas contínuas. Ela fica embaixo, tá bom? E aí eu tenho uma armadura negativa que fica em cima. Positiva fica embaixo, a negativa fica em cima. A negativa, que fica em cima, vai ser uma armadura que vai ser desenhada com linhas grossas, né, tracejadas. Então, é uma linha grossa tracejada. Então, repetindo, porque eu não quero que vocês esqueçam de maneira alguma. A armadura positiva, linha grossa contínua. A armadura negativa, linha grossa tracejada. Então, vamos lá. Como o ferro ele tem uma série de dobras de um lado, dobras do outro, não dá para desenhar aqui dentro dela. Então, eu desenho ela dentro da sua projeção em planta, mas aí eu saco a armadura para fora desse desenho e aí eu redesenho isso mostrando as dobras, isso do lado de fora. Então, por exemplo, vamos entender aqui. Aqui eu tenho, olha só, o ferro N1. Tá vendo aqui, gente? O ferro N1. Então, o ferro N1 está com linha grossa contínua. Já tá me dizendo, então é um ferro positivo. Então, ele está daqui para cá, ok? Tá aqui ele. E aí, como é que é esse ferro? Cadê o comprimento? Então, não tem informações aqui sobre isso. Por quê? Porque eu saquei esse desenho para cá, ok? E agora aqui do lado de fora, eu fiz todo esse detalhe dele. Tá certo? Muito bem. Agora, então tá aqui, olha, é o ferro. Vamos ver, é o ferro N1. Agora eu sei qual é o diâmetro dele. É um diâmetro de 25. Então, a barra de 25 centímetros. E aí eu tenho agora... Onde estão as informações sobre o espaçamento? Ah, o espaçamento dele está falando lá dentro, ó. É o ferro N1 a cada 16. Então, a cada 16 centímetros, eu vou colocar esse ferro. Da mesma maneira que eu falei da sapata que formava uma malha, aqui também preciso formar uma malha. Na verdade, aqui eu preciso formar, nesse caso desse bloco aqui, eu preciso formar 6 malhas. Uma malha embaixo, uma malha em cima e 4 malhas laterais, formando a gaiola, ok? Então, acho que com isso vocês estão com a visão perfeita agora sobre esse assunto. Agora vamos ver o seguinte, o N1, ele aparece novamente aqui, olha só. Por quê? Porque, em especial, gente, esse bloco é quadrado, ele é 240 por 240. Então, eu posso ter o mesmo ferro nas duas direções, formando uma malha perfeita. Ele vai ser N1 a cada 16 para um lado, N1 a cada 16 para o outro. Então, ele vai formando aqui uma malha de 16 por 16 no eixo desse ferro. Tá certo? Muito bem, vocês estão entendendo aí, né? Bom, então, como é que eu faço para achar quantidade desse ferro? Como é que eu faço para achar a quantidade desse ferro? Bom, eu tenho que me lembrar, pessoal, aí sim, aí nós vamos começar a trabalhar essa questão dos cobrimentos também, né? Então vamos lá. A ideia é aquele mesmo raciocínio da sapata. Eu tenho que tirar, né? Eu tenho que tirar aquele cobrimento ali de 4 centímetros para cada lado.
Então é o seguinte, só que nesse caso aqui, eu vou tirar 5 centímetros, por quê? Porque no negativo e no positivo, eu vou tirar 5, porque a costela vai abraçá-los, né? Então eu vou tirar 4 na costela, de cada lado, que é a armadura lateral, que eu vou já explicar, e aqui no positivo e negativo eu vou tirar 5, tá? Então vamos lá. Então é o seguinte, eu sei que eu tenho 240, tá bom? Então, veja que eu quero que o ferro venha daqui até aqui. E eu quero deixar 5 centímetros desse lado. E eu quero deixar 5 centímetros desse outro lado. Então, o que era 240 tem que ficar 230, porque eu tiro 5 e tiro 5, 230. Então, vamos lá, vamos limpar aqui o desenho. Está aqui os 230 do ferro N1, tá? Muito bem. Como é que eu faço, então, para calcular essa dobra, tá? Essa dobra é simples. Vamos voltar aqui. Veja que ele tem 1,40 m, né? 1,40 m, mas 1,40 m, mas eu tenho que tirar 10 aqui, então eu tenho que 1,30 m, ok? 1,30 m. Só que eu não posso chegar aqui com 1,30 m. Eu tenho que tirar pelo menos mais 5, fica 1,25 m, tá certo? Então tá aqui 1,25 m. Professor, e esse 1,05 m do outro lado? Esse 1,05 m é um cálculo que é feito com respeito à ancoragem desse ferro, que ele precisa entrar 1,05 m. Então veja bem, 1,05 m é o mínimo que ele deve entrar. Mas como o bloco tem 1,40 m, eu preciso, pelo menos alternadamente, chegar lá em cima e deixar a 5 centímetros do topo. Eu vou depois mostrar uma fotografia e vocês vão entender. Mas aí eu coloco essa mensagem aqui, pessoal, olha, alternado. Professor Sérgio, o que é que significa alternado? Veja que eu tenho 15 ferros aqui, tá certo? Então eu vou ter que colocar um do lado do outro. Então eu vou colocar um, depois outro, vou colocando. Como é que eu posiciono isso na obra? Eu faço assim. Veja que eu tenho um lado mais comprido e eu tenho aqui um lado mais curto. Então eu faço assim, vamos supor que eu coloco do jeito que está aqui. Eu coloco o primeiro ferro, eu posiciono aqui o mais comprido à esquerda e depois o mais curto à direita. O próximo ferro que eu vou colocar lá, eu faço o contrário. Eu vou colocar o mais curto para a esquerda e vou colocar o mais comprido para a direita. Veja que eu inverti, eu alternei. Aí o próximo ferro, eu vou colocar o mais comprido para a direita e o mais curto para a esquerda. E eu vou fazendo assim, ora coloco assim, o próximo assim, e vou alternando a colocação desses ferros. Vocês vão já ver isso aí na imagem que eu vou mostrar de um desenho lá da obra, tá bom? Muito bem. Professor, como é que eu faço para calcular essa quantidade aqui? É simples. Nós temos 230, certo? 230, e nós temos um espaçamento de 16. Se você dividir 230 por 16, dá 14,37. Então você arredonda para 15. Então está aqui 15 barras, está aqui 15 barras. E o que significa esse 2 que está aqui na frente? Ora, é o que eu expliquei para vocês. Como o bloco é quadrado, eu tenho um ferro nesse sentido e o mesmo ferro no outro sentido, formando uma malha quadrada. É um caso especial. Claro que se eu tenho um bloco de formato retangular, aí a gente não pode ter o mesmo ferro. Então a gente ficou aqui com o mesmo ferro, né? Ficou com o mesmo ferro. Então, é 2 vezes. Então são 2 vezes. Então eu tenho esse multiplicador aqui. Então para construir esse bloco, eu não posso ter apenas 15 ferros. 15 eu construo os ferros no sentido. E no outro? Então eu preciso de 30 barras para poder fazer. É por isso que tem esse vezes 2 aqui, tá bom? Muito bem. Então isso que a gente acabou de explicar, né? Aí depois você soma 125 com 230 com 105, você vai achar aqui o 460. Veja que você coloca assim, positivo. E aí você faz um detalhe aqui importante. Aqui, ó, N1, onde é que ele está? Na parte de baixo, olha. O N1 do outro lado, que é esse que está aqui que eu estou pintando. Está aqui ele na parte de baixo. Então você está mostrando que o ferro N1 está na parte de baixo. Okay? É importante esse corte aqui para posicionar, para que na hora ninguém fique na dúvida. Mas o positivo é embaixo ou é em cima, né? Então não vai ficar dúvida, porque você já fez esse corte mostrando esses posicionamentos. Vamos voltar agora para cá, tá bom? Eu vejo que são 3 tipos de ferro. O positivo, o negativo e o lateral, que também é chamado de costela. Então, o positivo
está com as viradas para cima, o negativo, que está com a virada para baixo, fiz aqui o fundo e a tampa da gaiola. E eu tenho a lateral, tá bom? Vamos comentar agora o negativo. Então, nesse projeto aqui que a gente está analisando, o negativo está aqui tracejado. Veja que ele é tracejado. Ele é um N3 cada 20. Um N3 cada 20. Então, quem é o N3? Está aqui ele, olha só. É um ferro de 12,5. Você já percebeu que no caso desse bloco aqui, a armadura principal é a positiva. Veja que ele é um ferro de 25, né? É o ferro mais grosso que geralmente a gente coloca nessas obras. Eu mostrei aquela tabelinha para vocês nas primeiras aulas. E é 1 polegada. E esse aqui é o de meia polegada. Então é mais ou menos lá, 1/4 da armadura, ok? É bem menos a armadura, é 1/4 da armadura. Muito bem. Metade do diâmetro, 1/4 da armadura. Muito bem. Então como é que eu faço aqui o nosso ferro aqui de 12,5? Veja que o mesmo raciocínio que eu usei para o 2,30 para cá, eu uso aqui nesse. É o mesmo raciocínio. 240, eu tirei 5 de um lado, tirei 5 do outro. E esse detalhe aqui é o seguinte, para ele, basta você fazer uma viradinha de 30. Faz a viradinha de 30, uma viradinha construtiva, para poder ele abraçar o positivo. Acabou o problema. E está aí ele a cada 20, aqui, aqui. Então a gente explicou o ferro positivo e o ferro negativo, tá bom? Muito bem. Vamos para aquele cortezinho lá. Olha só ele. Está aqui ele, ó, o N3 visto de topo e o N3 visto aqui de perfil. Está aqui ele aqui, tá certo? É a armadura negativa. Então a gente já viu o N1 que é a positiva e acabamos de ver agora o N3 que é a negativa. E o N2? Bom, o N2 é exatamente a costela ou a armadura lateral. São sinônimos, né? Você fala, a costela, a armadura lateral. São sinônimos. Então, veja que também é uma armadura construtiva para poder impedir a fissuração lateral, né? Ele trabalha combatendo algum tipo de retração na superfície do bloco. Então é imprescindível, né, que o bloco é um elemento de volume, é imprescindível que você tenha esse ferro aqui. Então, mas veja que ele é mais ou menos a mesma coisa do ferro negativo. É um ferro de 12,5. E aí você vê aqui na lateral que ele fica mais ou menos a cada 20, olha só. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6 ferros. Está aqui ele de topo e esses aqui, olha só que eu estou riscando, é ele de perfil, olha só. Então são 6 ferros, vamos voltar lá, aqui, 6. Veja que ele é 4 vezes, por quê? Porque eu tenho lado 1, lado 2, lado 3 e lado 4. Ele é vezes 4. Tá bom? 6 vezes 4. Agora, ele é um pouquinho maior. Veja que no lugar de 230, ele é 232. Porque ele vem abraçar. Eu tenho essa armadura positiva aqui. E ele vem e ele abraça a armadura positiva nos 4 lados. Ele vem e abraça. Então, ele é um pouquinho maior, senão ele não vai conseguir abraçar. Tá bom? Então, tá aqui o ferro de 12,5. O comprimento vai ser 232. E aí eu boto mais 30, 60, fica 292. Então, com isso, eu acho que você entendeu o funcionamento, né? Como é que eu leio uma armadura negativa. Nesse caso aí, é muito simples, embora você tenha que pensar. Se você está na obra, se é engenheiro de obra, vai trabalhar na obra, lembra que tem que ter uma gaiola, que tem que ter armadura nas 6 faces da sua estrutura, tá bom? Isso aqui é um zoom, só para você entender melhor. Está aqui a nossa armadura positiva, que é o N1, está aqui o N3, a lateral não está aparecendo aqui, a lateral vai aparecer apenas aqui no corte, tá? A gente faz um corte no bloco, indicando tudo isso aí. Está aqui o detalhezinho também mostrando a ancoragem da estaca, para poder fazer a ligação estaca-bloco. Com um detalhe como esse, pessoal, só erra quem quer. Então não há mistério com respeito a isso aí. Espero que vocês tenham entendido realmente como é que faz a leitura, então, de um bloco de coroamento de estacas, tá? Bom, vamos mostrar agora como é que é isso lá nas obras, né? Então, eu estou mostrando para vocês aí, por exemplo, nesse caso, nesse momento aí da fotografia, nós tivemos a concretagem das estacas. Agora o pessoal da obra, né? Os operários estão escavando o espaço que vai ser destinado à concretagem do bloco, né? Olha só que bacana que só essa foto muito bonita mostrando isso. Depois que eles escavam, agora está fazendo o arrasamento da estaca, né? Então, é preciso quebrar uma parte da estaca, preciso quebrar, né? Ele vai britando aqui a estaca, é preciso ele quebrar para poder expor a armadura da estaca, para que ela possa então fazer a ligação dentro do bloco, tá bom?
Aí eu tenho a forma dos blocos, né? Talvez, se você não é do Ceará, talvez você vai achar estranho essa forma feita de alvenaria, tijolo dobrado, tijolo cerâmico dobrado. Mas é uma solução que os construtores cearenses encontraram para baratear seus custos, visto que a madeira é muito escassa no estado do Ceará. Então é muito mais barato você fazer uma forma com alvenaria. Né? Então é feita essa alvenaria aí de tijolo dobrado. Claro que em outros estados brasileiros, onde a madeira é mais abundante, a madeira é barata, então você pode fazer então a forma de madeira, ou mesmo plástica, né? Enfim. Mas no nosso caso aqui, essa é uma obra feita na cidade de Fortaleza, então isso aqui não se admire, é uma coisa que é muito comum. E aqui você já está começando a ver, olha só como é que depois de arrasada, como é que fica a estaca, tá aqui a armadura da estaca que vai penetrar dentro do bloco, tá certo? E aqui aquilo que eu queria explicar para vocês do alternado. Agora vocês vão entender. Veja que esse ferro aqui é o lado comprido, olha só, esse aqui é o comprido, esse aqui é o curto. Esse é o comprido, esse é o curto. Então vai ficando um comprido, um curto, um comprido e um curto. E depois a armadura lateral consegue então aqui ser colocada aqui fazendo essa malhazinha segundo um plano vertical. Né? Então você está vendo os operários montando aí, tá certo? Veja que a armadura fica em cima da estaca, né? Por isso que ela vai manter aqueles 10 centímetros. Você consegue ver pelo pé aqui do operário que tem um espaço aqui entre o fundo e entre o pé dele, né? E aqui a armadura. Tem um espaço aí que é para ser aproximadamente igual a 10 centímetros. O ideal é que seja 10 centímetros, tá? Agora você está vendo aí o pessoal montando a armadura negativa. Tá vendo aqui a malha que eu falei? Então essa aqui é uma malha da armadura negativa, ok? A armadura lateral já está montada e a gaiola está sendo finalizada aí. Então, como eu falei, não deixa de pensar na questão da gaiola, tá bom? Aqui nós temos uma visão muito bonita desse canteiro de obra, né? Nós vemos aqui um detalhe, inclusive, da contenção com a cortina atirantada, né? Olha só, aqui a linha de tirantes, né? Com bermas lá atrás. Aqui você consegue ver, né? A cortina de estacas brocas, muito bacana aqui, tá bom? E está começando a tomar forma aí a projeção da torre, né? A primeira laje está para ser montada, a forma dela para ser concretada. Outra visão do canteiro, né? Dá para ter uma noção aí da profundidade que está e esse nível, ok? E com isso nós finalizamos a nossa aula a respeito de fundações. Então eu acredito que a gente falou muita coisa nessa aula, inclusive falamos muito mais do que apenas a leitura de projeto, explicamos o funcionamento. Eu acredito que você vai sair bastante enriquecido ao final dessa aula, tá bom? Então, um forte abraço para você e até o próximo capítulo.